Vamos lá, senhores. Professor Felipe Barreto aqui na área de novo. A gente vai começar a resolver questões sobre o edital de penal da Polícia Municipal do Eusébio. Finalizamos a turma teórica, trabalhamos aí praticamente tudo que tínhamos para trabalhar na teoria e agora é interessante que você complemente através da resolução de exercícios. Vamos lá. Se você não viu a turma teórica ainda, se você não estudou ainda a base, não é interessante que você acompanhe o exercício, você não vai ter um bom rendimento, tá? Então, o fluxo ideal é primeiro teoria, depois exercício, um tanto lógico, né? Mas vamos lá resolver aqui, vamos ter 6 blocos de exercícios para complementar nosso estudo para a Polícia Municipal do Eusébio. Vamos lá, questão número 1. Já é uma que eu acho assim difícil. Acho não, tenho certeza que é uma questão difícil. Tá? A grande maioria, com certeza, iria chutar aqui a questão número 1. Porque é um tópico que trata de algo que é muito maçante. Decorar pena e causa de aumento de pena. Aqui não tem para onde correr. Você só vai conseguir absorver, assimilar um tópico ou outro a partir do momento que você resolve várias vezes a questão, acerta, erra. Isso vai gerando um trauma e você vai decorando, tá? Então vamos lá. Em qual caso aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima for maior de 60 anos? Letra A. Perigo de contágio venéreo. Os crimes contra a periclitação. Não temos previsão legal de causa de aumento de pena em razão da idade ser maior de 60 anos para o perigo de contágio venéreo. Letra B. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Também não. Na turma teórica, quando o professor estudou o perigo de contágio venéreo, ele também estudou o perigo para a vida ou saúde de outrem. E, dentre outras diferenças, você viu lá que no perigo de contágio venéreo, o modo de transmissão da doença é ato libidinoso. Lá no perigo de contágio de doença grave é qualquer ato capaz de transmitir. Já no perigo de contágio venéreo é ato libidinoso. Fato, nenhum dos dois crimes também não entra o perigo para a vida ou saúde, causa de aumento de 60 anos. Omissão de socorro também não. A omissão de socorro terá a pena aumentada se tiver lesão grave ou se tiver morte. Inclusive, havendo resultado morte, a pena é triplicada. É a mais grave causa de aumento de pena do Código Penal. Interessante você observar isso. Na omissão de socorro, havendo resultado morte, a pena é triplicada. É a mais grave causa de aumento de pena do Código Penal. E nosso crime de maus tratos, lá no 136, também não tem causa de aumento de pena em razão da vítima ser maior de 60. Na verdade, eu vou encontrar no crime de abandono de incapaz, crime do artigo 133. E eu tenho alguns casos em que a pena é aumentada de 1/3. Vou até colocar aqui os 3 e fazer uma observação quanto a uma curiosidade. Se o crime for praticado em local ermo, se abandonou a vítima em local ermo, ou se você é cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou ainda tutor ou curador da vítima. Pessoas que pela própria natureza teriam aí o dever de cuidar da vítima. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tutor, curador. E por último, se o abandono de capaz, ele ocorre tendo a vítima uma idade superior a 60 anos. Por isso que o gabarito da questão é letra C. Aí, detalhe que me chama muito a atenção, se cair vai derrubar geral. Normalmente, quando você tem uma causa de aumento de pena em razão da vítima ser maior de 60, normalmente esse crime também terá a pena aumentada pelo fato da vítima ser menor de 14. Lá no crime de homicídio
No homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se a vítima é maior de 60 ou menor de 14. No crime de lesão corporal dolosa, a pena também é aumentada se a vítima é maior de 60 ou menor de 14 e em tantos outros crimes. Quase que sempre que aparece o maior de 60, aparece aí o menor de idade de alguma forma. Curioso que no crime de abandono de incapaz, a pena é aumentada de 1/3 se a vítima é maior de 60. Mas ela não é aumentada se a vítima é menor de 14, tá? Curiosidade. Letra C é o nosso gabarito. Vamos para a questão número 2. Entrou em vigor no Brasil a Lei 13.104 de 2015, que alterou o Código Penal, incluindo mais uma modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio, que ocorre quando, muito tranquila a questão número 2, para eu ter feminicídio, eu preciso da morte de uma mulher, sexo biológico feminino, e a morte ocorrida por razões do sexo feminino ou por menosprezo ou discriminação à condição de ser mulher. Nesses dois casos, eu tenho um feminicídio. Aí o interessante, e que eu quero que você entenda, é que a Lei Maria da Penha, que fatalmente também faz parte do seu conteúdo programático, ela só se aplica nesse caso aqui, ó. Eu só posso aplicar a proteção trazida pela Lei Maria da Penha, primeiro, se a mulher sobreviver ao feminicídio, né? Se for um feminicídio tentado, porque se for um feminicídio consumado, a Lei Maria da Penha não serve mais, tá? Então vamos imaginar que o feminicídio foi tentado, tá? A mulher sobreviveu. Se a mulher sobreviveu, mas aquele feminicídio tentado ocorreu por menosprezo ou discriminação à condição da mulher, não tem Lei Maria da Penha. Para ter Lei Maria da Penha, tem que ser por razões do sexo feminino, tá? Cuidado para não achar que a Lei Maria da Penha tutela todas as modalidades de feminicídio. Negativo. Só a hipótese aqui de cima, ó, razões do sexo feminino. Você vai ter o contexto de violência familiar, relação doméstica ou íntima de afeto, para aplicar a Lei Maria da Penha. Aqui o gabarito é letra A. Quando for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, perfeito. Letra B. A mulher vítima, seja por quais razões, negativo, tem que ser razões do sexo feminino. Letra C. A. Especificamente apenas agressão física ou sexual contra a mulher. Negativo, pode ter moral, psicológica e qualquer outro tipo de agressão. Letra D. Estabelecer a prática de violência ou escravização de um grupo que inclui mulheres. Não necessariamente, basta apenas que seja praticado contra a mulher por razões do sexo feminino. Gabarito letra A. Vamos para a questão número 3. Acerca do delito de homicídio, assinale a opção correta. Homicídio é, sem dúvida, eu não diria o principal crime, mas o segundo crime mais importante do seu conteúdo. Qual é o crime mais importante, professor? Peculato, sem dúvida. Depois do peculato vem o homicídio. São as duas questões certas da sua prova. Uma é sobre peculato, a outra é sobre crime de homicídio. Mas vamos lá. Letra A. Constitui forma privilegiada desse crime qual? Do homicídio, o cometimento por agente impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. A letra A está errada, porque na parte final, o que justifica o privilégio, isso foi dito na
turma teórica, né? Não é a influência da emoção, não caia nessa. O que justifica é o domínio da violenta emoção, não é a influência. A influência exerce um menor grau de persuasão aí no psicológico do indivíduo. O domínio exerce um maior grau de persuasão no psicológico do indivíduo. Então a letra A está errada. Vamos para a letra B. A qualificadora do feminicídio, caso envolva violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, não é incompatível com a presença da qualificadora do motivo torpe. Correto. E correto por quê? Vamos lá. Para eu falar em compatibilidade, entre qualificadoras ou qualificadoras e privilegiadoras, a regra que toca é muito simples. É compatível circunstância objetiva, é compatível somente circunstância objetiva com circunstância subjetiva. Acabou. Aí, para eu saber se é compatível ou não, tenho que saber a natureza da circunstância. Vamos lá. Segundo o STJ, feminicídio tem natureza objetiva. A objetividade do feminicídio implica no fato de necessariamente eu carecer da morte de uma mulher. Por isso que, objetivamente, temos esse status. Porque só tem feminicídio se tiver a morte de mulher. E isso é algo objetivo no mundo dos fatos. E sabido por todos que a torpeza tem qual natureza? Subjetiva. Se o feminicídio é objetivo e a torpeza é subjetiva, eles são compatíveis ou não? Perfeitamente compatíveis. O que é que não é compatível? Subjetivo com subjetivo. Aí não pode, por exemplo. Torpeza. Torpeza é compatível com futilidade? Não, porque torpeza é subjetiva. Futilidade, subjetiva, então não é compatível. Vamos voltar aqui à questão. A qualificadora do feminicídio, que você já sabe que é objetiva, não é incompatível com a presença da motivação torpe. Não é incompatível. E não é incompatível por quê? Porque a torpeza é subjetiva. Então elas não são incompatíveis. A letra B está correta com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Vamos aqui à letra C. A prática desse crime contra a autoridade ou agente das forças de segurança pública é causa de aumento de pena. Não temos previsão quanto a isso. Na verdade, a prática do homicídio contra autoridades ou agentes das forças de segurança representa uma qualificadora, lá do parágrafo 2º, inciso 7. Na sua prova, nunca, sob hipótese nenhuma, você chama qualificadora de causa de aumento de pena e o inverso. Também não posso chamar aumento de pena de qualificadora. Item errado, tá? Questão covarde, porque peca aqui apenas no status do negócio. Não é uma causa de aumento de pena, é uma qualificadora. Letra D. É possível a aplicação do privilégio ao homicídio qualificado, independentemente da circunstância ser de ordem subjetiva ou objetiva. Errado. E errado por quê? As bancas não cansam de perguntar isso.
O privilégio é subjetivo. Se o privilégio é subjetivo, ele só é compatível com as qualificadoras objetivas. A questão diz que o privilégio é compatível com o subjetivo. Não dá. Como que você mata o cara por relevante valor moral? Torpe. Se o relevante valor é moral, ele não é torpe. Não tem como. A torpeza é subjetiva. O valor moral é subjetivo. Uma coisa anula a outra, tá? Letra B é o nosso gabarito. Vamos para a questão número 4. O homicídio, artigo 121 do Código Penal, será qualificado se cometido, exceto, essa questão aqui, a cara da nossa prova, quer saber apenas a natureza jurídica do crime. Então, dentre os itens, qual é aquele que não traz uma qualificadora? Deixa eu ver aqui. Letra A. Crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Acabou-se. Já é nosso gabarito. Lá no parágrafo 6º, o homicídio praticado por milícia privada sob tal pretexto ou por grupo de extermínio terá a pena aumentada de 1/3 até a metade. Terá a pena, aumentada. Causa de aumento de pena não se confunde com qualificadora. Então, o gabarito é letra A. Professor, causa de aumento de pena tem algum sinônimo? Tem. Majorante. Se a questão pedir a majorante, isso é sinônimo de causa de aumento de pena. Beleza, vamos eliminar os outros itens. Letra B. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Isso aqui é uma qualificadora. A qualificadora do parágrafo 2º, inciso 1. Motivo fútil. Parágrafo 2º, inciso 2. Tudo que está no parágrafo 2º é qualificadora. Letra D. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. É a qualificadora do inciso 5. E em todas as qualificadoras do homicídio, sem exceção, a pena do homicídio será uma reclusão de 12 a 30 anos. Eu já estou começando a achar importante você decorar a pena de alguns crimes, porque andei pesquisando e os últimos concursos aí elaborados pelas mais diversas bancas, não só pela Consulpan, para guarda municipal, andaram cobrando penas e causas de aumento de pena. É triste, é infeliz, não mede conhecimento, mas estamos sujeitos a isso. Então, sempre que puder, vou citar aqui quando eu achar relevante, porque não adianta citar a pena de todos os crimes. É humanamente possível você decorar, mas interessante que você decore a pena dos principais crimes. E aqui, no caso, crime de homicídio é importante demais. O homicídio na forma simples, dolosa, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Crime de homicídio na forma qualificada, reclusão de 12 a 30 anos. Crime de homicídio na forma culposa, detenção de 1 a 3 anos. Infelizmente, estamos sujeitos a esse tipo de questão. E se você acertar, com certeza será um plus muito vantajoso na frente dos demais candidatos, que a maioria não vai saber, porque de fato não é razoável esse tipo de cobrança, tá? Então, letra A é o nosso gabarito. Vamos para a questão número 5. Considere o seguinte caso hipotético. Letra A. Por motivo egoístico, quer dizer, letra A não, né? Considere o seguinte caso hipotético. A, o A, aqui entre aspas, é o sujeito, tá? O A, que é o sujeito, por motivo egoístico, induz uma pessoa do sexo feminino a suicidar-se. Nos termos do Código Penal, o A responderá pelo crime de, não tenho dúvida, será o crime do artigo 119.
22. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Ocorre que ele induziu a vítima ao suicídio por motivo egoístico. Opa, eu tenho uma causa que vai duplicar a pena em 5 casos. 5 casos. Motivo egoístico, torpe, fútil, também se a vítima for menor, ou se a vítima tiver reduzida capacidade de entendimento. Detalhe, observação. Se a vítima for maior de 60, a pena é duplicada? Não, porque presume-se que vítima maior de 60 tem o entendimento plenamente sã. A vítima idosa, ela não tem a capacidade reduzida em razão da idade. A vítima menor, presume-se que ela não teria entendimento suficiente para entender as consequências daquele ato. Seria mais ou menos essa aí a lógica do Código Penal. Então, a pena só será duplicada, dentre outros casos, se a vítima for menor. Se ela for maior de 60, não tem causa de aumento de pena. E gabarito aqui da nossa questão será a letra B. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Aqui não foi uma automutilação, foi um suicídio mesmo, com pena duplicada pelo motivo egoístico. Poderia ser torpe, poderia ser fútil, vítima menor ou reduzida capacidade de entendimento. Em todos esses casos, a pena será duplicada. Perfeito. Vamos para a questão número 6. Com base no Código Penal, assinale abaixo a conduta típica que não se enquadra nos crimes contra a pessoa. A típica questão que quer saber se você manja da classificação dos crimes. O que é crime contra a pessoa, o que é que não é crime contra a pessoa. Tá? Vamos ter que achar um crime que não está no título dos crimes contra a pessoa. Letra A. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Rixa faz parte de qual capítulo do Código Penal? A rixa faz parte do capítulo da rixa. E o capítulo da rixa é um capítulo do título dos crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa, só para que você entenda, é o título. Esse título é composto por vários capítulos. Vida, integridade, periclitação da saúde, inviolabilidade, rixa, tá? Resumindo, do 121 ao 154A, tudo é crime contra a pessoa. Do 155 para frente é que você tem crimes contra o patrimônio. Então, letra A, crime do artigo 137. Opa, 137 está aqui dentro? Tá. Letra B, devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Crime contra a inviolabilidade. Você tem dentre os crimes contra a inviolabilidade, o mais famoso deles é a violação de domicílio. Só que esse aqui é um crime contra a inviolabilidade de correspondência, chamado de violação de correspondência, artigo 151, protegendo o sigilo, a inviolabilidade constitucional aí do sigilo de correspondência. Artigo 151 tá dentro? Tá lá no finalzinho, né? Mas tá dos crimes contra a pessoa. Letra C. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima
ou contra terceiros. Esse crime aqui é o crime do 160, chamado de extorsão. Chamado de extorsão indireta. Se está no 160, não é crime contra a pessoa, é crime contra o patrimônio, tá? Crime contra o patrimônio. Mais à frente, a gente vai ter uma questão que a gente vai explorar bem esse crime de extorsão indireta. Mas já saiba que se está no 160, está fora do título dos crimes contra a pessoa, eis o nosso gabarito. Letra D. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácita de quem é de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Crime do artigo 150 do Código Penal. 150, invasão de domicílio, está dentro do título dos crimes contra a pessoa. Descartamos a letra D. Letra E. Abandonar pessoa sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Crime do artigo 133, já falamos sobre ele hoje, é o abandono de incapaz. 133 está aqui dentro, crime contra a pessoa, item eliminado, gabarito letra C, porque trata do 160, crime de extorsão indireta, tá? Com isso, a gente finaliza aqui nosso primeiro bloco. Vamos ter ainda 5 blocos para dar uma passeada em a grande maioria dos principais crimes trabalhados aí na nossa turma teórica. Estamos juntos, até nossa próxima aula.